Beleza, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui agora no mês de novembro com mais um episódio do nosso podcast aqui da Vencer Ágil. E a gente recebeu muito bem os feedbacks de vocês no nosso episódio piloto, que foi sobre educação com o professor Josevaldo. Então, hoje a gente está aqui com esse cenário novo, feito exclusivamente para vocês, então a gente escutou muito o que vocês falaram. E algumas pessoas perguntaram também sobre qual era o propósito do nosso podcast. E aí eu queria esclarecer para vocês, quem está vendo pela primeira vez, o propósito desse podcast a Vencer Ágil é uma consultoria especializada em educação corporativa. Então, o propósito desse podcast é justamente mostrar que a gente consegue usar essa teoria de gerenciamento de projetos, melhores práticas, né, que a gente tanto ensina na consultoria, a gente consegue utilizar isso nas mais variadas áreas, né? Então, nosso primeiro episódio foi com o professor Josevaldo. Você pode ir aqui no nosso canal do YouTube e você vai ter acesso a uma conversa bem legal que a gente teve no mês passado. E esse mês teremos um assunto surpresa muito legal, que esse ano estava muito em alta, que é o assunto da saúde. Esses anos, né? Realmente, porque a pandemia durou quase 3 anos, né? Vamos falar aí. E é isso, eu sou a Ariane Saito, sou sua host hoje, sócia fundadora da Vencer Ágil. Eu sou o Léo Sobral, também sócio cofundador da Vencer Ágil. E a gente está aqui com a Daniele Moraes, nossa convidada. Certo, Dani? Isso aí. Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a área da saúde. Eu sou fisioterapeuta, trabalho na assistência desde formada. Fiquei no ramo do hospital aí, até inclusive no início da pandemia. E o ano passado eu resolvi empreender e abrir uma clínica. Então hoje eu tenho uma clínica junto com uma sócia de saúde e bem-estar. Nossa, bem legal isso. E a gente trouxe aqui hoje para justamente falar da saúde, porque o pessoal pensa que a saúde é bem delicado, né? A gente, por exemplo, que tem o background da tecnologia, né? Falar de saúde é uma coisa bem delicada, porque a gente, quando a gente está fazendo alguma coisa, integrando alguma coisa, a gente normalmente são produtos, aplicativos, sistemas, e a área da saúde a gente está tratando com pessoas, né? Só a vida das pessoas. A chance de erro é um pouquinho menor, né? Exato, eu acho que não é um ambiente tão seguro para se falhar, né? Então, mas mesmo assim, apesar da área de saúde ser uma área mega desafiadora, é legal a gente vai nessa conversa provavelmente descobrir que a gente tem muita coisa em comum, né? E legal você falou que você trabalhou em hospital, né? Faz um tempo. E quando você trabalhava em hospital, assim, quais eram os maiores desafios, assim, você acha? Falando, por exemplo, da jornada do paciente. O que você via, assim, quando você trabalhava em hospital? Eu acho que a jornada do paciente é um pouco do início, quando o paciente chega na internação, né? Uhum. Então, é quando ele dá entrada ali num pronto-socorro, numa UPA, uma clínica, mas principalmente, né, dentro do hospital, fazer essa triagem inicial. Então, ele chega, abre uma ficha, e aí cada hospital tem uma forma ali de fazer com que ele seja triado, né? Então, de repente, tem paciente que só faz a ficha, já vai direto para espera para passar com o médico. Tem paciente que não, já passa por uma triagem com a enfermagem, para deixar a categoria ali se é uma emergência, se tem que passar na frente ou não. Independente de ser, né, idoso, gestante. Uhum. Então, acho que é mais ou menos isso. Então, e isso que você falou da jornada do paciente, eu até percebo, por exemplo, né, eu fiquei doente esses dias e aí eu fui num hospital diferente do que eu estava acostumada, né? Esses hospitais chiques aí que tem nome de cientista, sabe? Aí eu percebi, quando eu cheguei, eu já fiz um cadastro ali no Totem, já então não tive que esperar nada, peguei uma senha, logo no próprio Totem eu já tirei foto do meu documento, da carteirinha, não precisei falar com ninguém. Depois já fui chamada por uma enfermeira, a enfermeira já perguntou o que eu estava sentindo, já anotou, já viu meus sinais vitais e já falou, aguarda que o médico vai chamar, o médico veio me chamar pelo meu nome e foi atendido. Inovador isso. Isso é muito legal, porque partindo assim, que você está entendendo o problema que você tem, entende o processo que você tem, verifica onde você consegue melhorar esse processo. Isso. E ataca. Então o Totem fez isso. E pegou métrica também, porque ele sabe a hora que eu cheguei, ele sabe a hora que eu fui atendida, a hora que eu fiz isso, a hora que eu... Então eles conseguem saber exatamente, a jornada da Ariane foi essa. Exato. E aí com isso, no final do mês tem KPI. A gente teve não sei quantos pacientes, olha, a gente levou de 3 a 4 minutos para atender esse tipo de paciente.
idosos e gestantes, a gente conseguiu atender eles certinho. Você consegue ter E no totem também tinha, tipo assim, sintomas gripais. Você já colocava também pra ver a métrica, tipo, ó, quem tem sintoma gripal normalmente, sei lá, a taxa de alta é grande, a taxa de internação. Sim. Eu falei, isso aqui é tecnologia, é aplicada à saúde. Isso de sintomas gripais foi colocado pós-pandemia, né? Porque precisou fazer 2 fluxos na entrada, um fluxo para pessoas com sintomas gerais, um fluxo para pessoas com sintomas de Covid. Aí precisou gerar isso, essa divisão, para essas pessoas não ficarem juntas na recepção. Nossa, legal saber isso. E eu tenho uma curiosidade, Dani. Nisso, no comecinho, né? Pré-pandemia, isso não existia, né? E como foi? Chegou uma... A pandemia apareceu, como é que foi essa mudança de processo, essa divisão? Olha, vai ter agora uma caixinha para geral, uma caixinha para Covid. Como é que foi isso no dia a dia? Uma loucura, né? Eu não participei dessa porta de entrada, né? Mas acredito que tenha sido isso, tenha sido uma necessidade de dividir fluxo mesmo. Mas teve as outras questões, né? De mudar processos, de treinar profissional para uma nova dinâmica, por exemplo. Sei lá, um exemplo do que eu passei, né? Você atendia no PS, aí o PS você atendia Covid, tinha que ficar num lugar totalmente separado, aí você já não podia atender os outros tipos de pacientes, já tinha um fluxo diferente para aquele paciente do Covid, onde que você ia, como ia, qual era o paramento que tinha que usar, toda a equipe tinha que ser treinada. E no começo da pandemia tudo isso era mudado, assim, né? Sei lá, diariamente, semanalmente. Então era meio na tentativa e erro. Tá? O que a gente pode fazer para melhorar? Então as melhoras, né, esse processo de melhoria, eram coisas muito rápidas, assim, né? Você recebia uma informação hoje e no dia seguinte, daí, sei lá, 2 dias, você recebia uma nova informação, ela vai ser mais assim, vai ser de outro jeito. E todos os processos eram mudados assim continuamente. E tipo, por exemplo, a gestão ouvia o feedback de vocês que estavam ali, ou meio que eles tomavam as decisões assim por eles mesmos? Ou tipo, tinha um momento que você falava assim, ó, isso tá funcionando, isso não tá funcionando. Porque quem tava ali com a mão na massa que sabe se uma coisa tá boa ou não, né? Como que funcionava isso? Não funcionava. Mais ou menos, né? Acho que cada pessoa que estava ali na assistência deve ter tido uma experiência diferente. Né? Então depende muito do gestor que estava ali com você. Então, acho que alguns com certeza ouviam e outros não tanto. Mas acho que não necessariamente por ser a pandemia, sabe? Entendi. Acho que é um problema geral. Eu acho que isso depende de quem está lá em cima. Acho que não necessariamente pela pandemia. Entendi. Cada profissional deve ter tido a sua experiência. Acho que é um problema que a gente vê em todas as áreas, né? Eu acho que eles nem se tocaram, mas eles estavam sendo mega ágeis. Sem entendeu? perceber. Porque, como ela disse, hoje o protocolo é tal, amanhã a gente estava recebendo outro, então para eles conseguirem fazer um compartilhamento horizontal da informação, então tinha que ter treinamento, tinha que ter curso, a comunicação tinha que fluir, tinha que sempre ter alguém antenado, trazendo os requisitos novos agora o processo é esse. Antes dava determinado remédio, fazer determinada ação, agora é outra coisa. Então, eu acho que pelo que eu estou vendo, nesse período, vocês viveram muito mindset ágil e acho que vocês nem se deram conta disso. Acredito que vocês nem se deram conta porque deve ter sido tudo estresse, né? Sim. Eu acho que mudou muito o dia a dia, assim, né? Porque não é, como a gente estava falando, a saúde não é uma coisa que sai mudando todo dia, né? Tipo... Não, geralmente tem os protocolos são estudados, são implantados, aí tem um processo ali, não ver se dá certo ou não dá certo. E no Covid não existia muito isso, né? Você tinha que fazer e fazer. Mudou, não deu certo, e você tinha que mudar naquele momento. Não tinha muito tempo, né? Vamos dizer assim. E a gente recebia, né, de uma certa forma, como quando a gente começou lá fora do Brasil, a gente já tinha algumas informações do que não deu certo lá, né? Então, eu acredito que isso também ajudou, né? Tipo, saber que aquilo não deu certo lá, que a gente já sabia que tinha que mudar, assim. Eu imagino, por exemplo, quando veio o Covid aqui, a gente já sabia que a gente tinha que se paramentar, que tinha que usar máscara N95, tinha que usar full face. Lá fora, eles aprenderam na raça, no erro, né? Então, quem passou primeiro se ferrou, mas aí serviu para aprender. Validação de hipótese, testando. Exatamente. Assim, não é a melhor, pode não ser a melhor área para testar, mas assim, se a gente pode tirar, se é que a gente pode tirar alguma coisa boa da pandemia, né? Sim.
eu acho que esse, pelo menos, foi um lado bom que a gente já conseguiu avançar bastante, né? Você viu o exemplo das vacinas, aí da ciência aplicada à medicina, que foi, tipo, muito. A gente nunca teve uma vacina tão rápido assim, então... E também não vamos dizer que foi só por causa da pandemia. A gente vê que, pelo menos assim, a vacina, enfim, você vê que os institutos de pesquisa já estavam se preparando para isso antes, né? Com a possibilidade. Então, na hora que chegou, eles já tinham muita coisa. Então, é legal você ver esse processo de melhora contínua que, tipo, é agnóstico. Melhoria contínua se aplica a qualquer lugar. Exato. E se tem uma coisa que eu não tenho o mínimo de dúvida é que existia uma gestão hospitalar pré-pandemia e agora existe uma gestão hospitalar pós-pandemia. Eu acho que hoje uma gestão dos maiores hospitais, ou enfim, qualquer hospital, vai ser muito melhor, acredito eu, por conta dos desafios que tiveram durante a pandemia. Entendeu? Eu acho que, como você mesmo disse, a todo momento testando hipótese, vendo que era melhor, a comunicação. Nossa, se os hospitais não tinham um canal de comunicação assertivo, efetivo, tiveram que ter do dia para noite. Sim. Entendeu? Então, eu acho que mudou, infelizmente por conta da pandemia, mas mudou para melhor, né? Exato. Aquela pergunta, né? Será que a gente está preparado para outra? Não. Provavelmente não. Eu acho que falta agora, eu acho assim, foi um acontecimento assim, importantíssimo na história, né, que a gente vai lembrar para sempre. E seria importante as pessoas usarem isso para realmente aprender e começar a aplicar. Porque, assim, uma das filosofias que a gente pega nos nossos treinamentos e tudo é que, tipo, não tem problema a gente errar. Não tem problema ter um problema. Lógico, dependendo da situação, mas o pior é você insistir no erro, você errar de novo, né? Então a gente trabalha com filosofias, metodologias, enfim, pensamentos, em que a gente sempre, quando passa por uma coisa, a gente sempre tenta tirar, o que a gente faz para os nossos alunos, né? A gente sempre tenta tirar o máximo de aprendizado disso, para que não, tipo, aquele erro específico não vai acontecer de novo, porque a gente tomou todas as medidas para evitar. Exato. Então eu espero que o pessoal agora, tendo acontecido tudo isso, tenha aprendido. E não só a parte de depois que as pessoas ficaram doentes, mas as partes sanitárias também, né? De tentar controlar melhor isso, porque, por exemplo, começou em um lugar específico, óbvio. Tem todas as especificidades, ninguém aqui é especialista para falar, mas eu acredito que tem medidas sanitárias que poderiam ter sido melhores para evitar espalhar, né? Sim. Tentar isolar a população que estava infectada antes de infectar as pessoas. E a gente viu que até a população no início não estava engajada, né? De usar máscara, lavar a mão. A gente não tinha esse hábito. Hoje a gente criou, né? Eu, por exemplo, até hoje, eu odeio no mercado porque eu chego e tenho que limpar tudo. Eu não consigo mais guardar dentro do armário sem limpar. Não, Virou e coisas que são... Mudar com álcool gel em bolsa. Coisa Era coisa que besta. o profissional da saúde já Nossa! usava. E Máscara! a população geral falava, nossa, você é louca, que exagero. Isso! Eu pensei que, nossa, acho que ali lembra, a gente trabalhando junto, ali na baia do lado, eu indo trabalhar com gripe, tossindo, espirrando, e era normal. Hoje, se eu tô gripado, eu já não vou pro escritório. Ninguém quer você. Se você tem que fazer, fala, meu, o que você vai fazer aqui? Vai embora Some daqui, aqui. some, não vem me passar isso aí não. Até no nosso dia a dia, a gente acabou... Ainda bem, né? Mas é isso, tipo, a gente tentar tirar... É que a gente, muitas vezes, que você falou do problema de gestão, cada um tem sua experiência, né? Infelizmente, muitas das nossas experiências são baseadas no nosso chefe. Isso é real. Isso é verdade para 100% das pessoas, né? E uma forma da gente tentar desviar isso, é até uma mentoria que a gente dá também, a gente aconselha a pessoa a ela ter o mindset, entendeu? Então, assim, não esperar não esperar seu gestor cobrar isso de você, ou não esperar a empresa cobrar essa cultura de você, esse pensamento. Você ter esse pensamento de, poxa, vou utilizar todos os erros, todas as coisas ruins, em vez de eu ficar reclamando, eu vou usar vou tentar enxergar o lado bom disso para o meu aprendizado próprio, né? Sim, com certeza. Eu acho que as coisas que, antes, né, de acontecer pela pandemia, eu tinha acabado de fazer um MBA em
qualidade e auditoria em saúde. Então eu já tinha um pouco esse olhar assim, de gestão, de segurança do paciente, algumas coisas assim, voltada para isso. E aí começou a pandemia, nem tinha terminado de concluir o MBA ainda, então eu tava com isso muito na veia, assim, né? Naquele momento. Então eu acho que isso faz você cobrar e olhar as coisas de uma outra forma, né? Eu acho que não precisa ter alguém acima de você para você tentar dar o seu melhor ou fazer diferente, ou ver que algo não tá certo, tentar melhorar. Eu acho que não precisa ser cobrado, né? É mais ou menos isso que vocês estão querendo dizer. E acho que faz total diferença. Principalmente quando você está na assistência, né? Você está ali com o seu paciente, acho que faz diferença você ter um pouco dessa visão e não procurar fazer só ali, só o básico. Até porque o paciente, ele tá enxergando você ali, né? Ele não sabe que tem um chefe, tem um gestor, tem um... Exato. Ele tá enxergando você ali, ele precisa da sua ajuda e você Querendo ou não, os profissionais da saúde acabam sendo a cara do hospital. Entendeu? Então, se o profissional da saúde não conseguir fazer um papel bacana, a pessoa não vai falar assim, nossa, eu tive um profissional. Não, pô, o hospital que eu fui lá não foi tão bom. Vou pra outro. Uma clínica, vamos dizer. Sim. Então, o profissional é a cara. isso Né? mesmo. Então, se a gente conseguir, por exemplo, o que a gente prega também quando a gente fala, a gente vai nas empresas conversar. Gente, entenda que, por mais que, sim, tem um colaborador, ele é empregado de determinada empresa, mas o sucesso do colaborador é o sucesso da empresa. Sim. Se ele estiver trabalhando com mindset, pô, esse processo pode melhorar, vamos melhorar? Não precisa nem falar, ó, tô melhor, depois mostro, olha, melhorei aqui, a gente sempre fez isso desse jeito, mas olha, não é mais fácil, não é melhor, não é mais assertivo, não economizou aqui, ó, fiz essa análise de métrica aqui, poxa, a gente tá economizando, entendeu? Então, acredito que isso para tudo, a imagem da empresa acaba não é vinculada à imagem do profissional. E aí você vê que esses profissionais conseguem enxergar isso, são diferenciados, né? Exato. Você vê que você fez esse curso de gestão de qualidade hospitalar, você vê que talvez 20 anos atrás isso era impensável para o fisioterapeuta. Tipo, pra que eu vou fazer isso, né? Sim, com certeza. Até porque muitas das pessoas que viram gestores ou coordenador ou alguma coisa, só sai da assistência e é transferido para esse cargo, assim, né? Às vezes nem tem um curso de gestão ou de liderança ou qualquer coisa assim. Às vezes quando vai pro cargo começa a estudar isso. Mas é difícil ter o contrário, o processo inverso. Tipo, alguém que estudou e aí pleiteou uma vaga e passou. Geralmente alguém que já tá na assistência e aí só sobe. E aí sobe, e aí tem que se virar nos treinos e aprende. Às vezes nem tem o perfil, às vezes é só muito bom na assistência, mas às vezes não tem tanto perfil de gestão, de liderança. Que é o perfil, na verdade. Sim. Com certeza, nossa, definitivamente. E a área da saúde você vê isso, assim, todos os hospitais, assim, a maioria é desse jeito que funciona. Você tá muito tempo na casa e aí sobe, e aí migra E é legal saber disso, porque a Vencer, elas são justamente com esse propósito, né? Por exemplo, a gente tem trilhas aí de formação de liderança, e, cara, pode ser uma pessoa que tá querendo ser promovida, eu quero virar um gestor de um hospital. Sim. Cara, ela tem que ter uma formação ali de liderança, independente da área, sabe? Sim. Só para ser um coordenador de área já deveria ter. Já deveria ter alguma coisa. Porque a partir do momento que você tem que lidar com os profissionais, precisa saber mais do que assistência. Exato. E o que a gente vê bastante é, cara, uma mulher, um monstro, sabe tudo, tecnicamente sensacional, mas na hora de se comunicar, na hora de organizar, falar, ó, faz isso, faz delegar, acho que delegar a gente gerenciar percebe, pessoas, principalmente. porque a pessoa está habituada a fazer bem. Então, ela não... Deixa que eu faço. E faz. Só que ela tem que delegar. Ela tem que organizar. Entendeu? E daí ela começa a ficar hiperatarefada, porque ela não consegue se desvincular do técnico que ela um dia foi. Entendeu? Então, uma coisa que a gente aborda nos cursos é isso. Gente, vocês foram ótimos profissionais. Vocês são ótimos profissionais. Vocês foram ótimos técnicos. Agora, vamos tentar desvincular, vamos tentar delegar, vamos tentar entender agora que vocês são os maestros. Exato. O que é ser, a gente começa, o que é ser um líder, né? Tipo, que as pessoas, porque eu acho que é uma coisa que está em transformação ainda, né? Aquela diferença de chefe e líder, né? Sim. A gente tem muitos chefes ainda. Exato. Que é aquele cara que tá lá com o chicote lá, Só faz. E não o líder que é o que tá lá puxando você, tipo, vamos. Levando o time. Levando o time. Exatamente. E acho que isso é em todo lugar, né? Acho que até no hospital. Sim, com certeza. Acho que funciona da mesma forma. E é legal que
acho que a pandemia, é o que eu falei, né? Se tiver um lado bom, pelo menos acho que a pandemia trouxe esse pensamento de tipo, será que a gente não precisa capacitar as pessoas? Será que a gente não precisa melhorar? Será que a gente não precisa... Exato. Eu fico imaginando, só consigo imaginar, mas eu tenho certeza que do jeito que eu imaginar não foi o jeito da realidade. O quão bom teria sido, ou tinha, não sei, você me fala, alguém, gente, tá difícil, mas vai melhorar. Tamo junto, vamos resolver, entendeu? Olha aqui, a gente tá salvando gente, tá? Somos heróis. Nem todo herói usa capa, não é mesmo? Alguns usam Daí máscara. a gente escutou, sei lá, na primeira semana, na segunda semana, tipo, ó, vai ser uma guerra, mas tá tudo bem, a gente vai sobreviver e só. E aí a guerra Pronto, começou. E aí ficou na trincheira e o pessoal foi, ó, vazando. Eu acho que todo mundo ficou sobrecarregado, assim. Eu tenho a sensação de que, da mesma forma que a gente ali na cara do gol tava no desespero e passando por tudo aquilo, sei lá, entubando 300 pacientes, vendo gente morrer todo dia, coisa que não era tão comum assim, né? Eles também estavam recebendo diversas informações de diversas outras áreas e tentando administrar tudo isso até passar pra gente, treinar a gente. Então eu acho que foi um estresse geral. Ninguém tava Eu preparado. escutei relatos assim, eu estava lá no PS entubando o paciente, faltou, nem lembro que material que era, e não tinha lá na farmácia, não sei o que, ali, né, de prontidão. E aí eu peguei o telefone e liguei pra gestora, a chefe da cadeia. E ela foi lá no lugar e buscou e levou, entendeu? Então, assim, um gestor faz isso? Não, no dia a dia não faz, entendeu? Mas naquele momento fez, porque era a vida do paciente que estava em jogo. Então, eu acho que todo mundo estava no mesmo barco. Então, eu acho que ninguém conseguiu falar força, porque eu acho que tava todo mundo arrasado, sabe? Ninguém conseguia dar a força que tinha. A força era no seu dia a dia, olhar pro seu amigo e falar, olha, eu sei, você tá lá no PS hoje, se você precisar me liga. E era isso, era a força que você tinha. E tem uma perguntinha sobre, se foi um negócio legal, um ponto interessante agora, sobre a comunicação, né? Como é que era isso no dia a dia? Então, você chegou na terça-feira, trabalhou na segunda, tal, como se diz, as coisas mudavam. Como é que era esse canal de comunicação entre vocês e as notícias novas, informações novas que vocês recebiam? Como é que era isso? Como é que vocês recebiam as informações? Assim? Geralmente a coordenadora passava, né? A coordenação passava assim, que começava o plantão, se tinha uma coisa diferente, uma informação nova, um treinamento era feito ali naquele momento inicial do plantão. E era tudo muito rápido, né? Tinha passagem de plantão dos pacientes, que isso é feito, né? Toda vez que você pega um plantão com um colega, porque o hospital é 24 horas, né? Então não para. Então tem uma planilha ali com todos os relatos de todos os pacientes que estão internados naquele lugar que você vai assumir, ou PS, ou seja, onde for, e existe essa passagem de plantão. E o treinamento de inovações, né? Coisas que mudavam era assim, a coordenação chegava no início do plantão, passava, treinava todo mundo e agora acabaram, assim. Coisa bem rápido. Entendi. Funcionava. Sim, eu acho que, apesar de tudo, eu acho, enfim, teve muita... A pandemia teve muita coisa que foi envolvida, não só, enfim, botar em xeque, acho que a nossa estrutura, saúde, capacidade, tudo. Eu falei, assim, não dá pra dizer que foi uma coisa boa, porque não foi. A gente teve só aqui no Brasil mais de 600 mil, quase 700 mil pessoas que morreram, né? Sim. Mas acho que isso fez a gente aprender muito, mas tipo, muito mesmo, assim. O que a gente demoraria décadas pra melhorar, inovar, a gente teve que fazer assim, semanas, dias às vezes. Esse boom de TI, né? Se você for ver, a gente tava bem, acho que essa inovação de tipo processos automatizados, fazer tudo online. Na época da empresa todo mundo batia ponto e dando um negocinho lá. Trabalho remoto. Então acho que foi gente, a gente tem que inovar rápido, tem que mudar rápido, então acho que foi tudo muito rápido. Departamentos assim, de tipo, nossa, não, a gente da área de tecnologia ainda tinha uma certa flexibilidade desde sempre, porque a gente só precisa do nosso computador e internet. Sim. Mas áreas de empresa, tipo, mano, financeiro, sei lá, o pessoal nunca imaginou fazer home office na vida. E aí chegou um belo dia, então você vai ter que trabalhar de casa. Parabéns. Foi o mundo inteiro, né? Acho que isso foi o mundo inteiro.
Pra quem não sabe, a Dani é minha esposa, né? Então, eu lembro como se fosse ontem chegando com a Dani ia te falar assim, olha, vai ter a pandemia, tá tendo já a pandemia, questão de tempo aí as coisas vinham a acontecer, né? Daí eu lembro eu indo pro trabalho com a minha mochilinha e voltando com um monte de coisa pra casa, monitor, teclado, tudo. A partir de amanhã eu vou trabalhar de casa. Mas é só 15 dias. É 15 dias volta. Massa, minhas amigas falavam, não, Dani, mas é só um mês, né? Eu falava, não, gente, não é só um mês. Não, mas você acha que em 3 meses? Eu falava, não, gente, em 3 meses vocês não vão estar com a vida normal de novo. Você tá sendo muito pessimista. Eu falava, não, eu tô sendo realista. Se eu fosse pessimista, eu ia falar que isso vai durar mais de um ano. E a gente tá em 2022, o Covid ainda existe. Então estamos tomando vacina ainda. Então... Realmente. Foi um período, esses últimos anos foi muito, mas enfim, eu acho que a gente também nasceu devido à necessidade que a gente viu, justamente Sim. porque a pandemia a gente começou a ver, tipo, cursos você tinha me mandado um e-mail esses dias, não sei se a Dani tinha recebido, de um curso de gestão ágil, hospitalar, alguma coisa assim, Foi, eu né? recebi. Aí eu encaminhei e falei, legal, o negócio aqui de gestão ágil lá. Eu não lembro agora qual hospital que era, não vou falar o nome também, né? Mas era voltado pra isso. Mas é coisa que você faz, sem gostar. Exato, meu. Aí, justamente, a gente nasceu com esse tipo, a necessidade não é só na tecnologia, não, cara. Acho que tá todo mundo precisando. Sim. Pra tudo. Não tem aonde não usar. Então, foi legal pra gente também, por esse ponto, né? A oportunidade que a gente tem agora de ensinar as pessoas. Mas ó, vivemos e vencemos, né? Isso. Agora, vamos falar sobre essa nova empreitada? Sobre a clínica. Sobre a clínica, ó. Tá fazendo acho que quase 2 anos, né? A clínica. Um aninho aí. Um aninho e meio? Da clínica. Conta pra mim, como é que foi a diferença? Você tá saindo de uma pegada hospitalar indo pra clínica. Conta mais. É totalmente desafiador, né? A gente... É outro ambiente, outra vida, são outras tarefas, né? No hospital eu ia lá fazer meu trabalho, claro, sempre dei o máximo de mim, participava de algumas coisas, né, de indicadores e tal, mas é bem diferente, né? Hoje é empreender, vocês estão aí começando, eu já tô aí há 1 ano, e aí é uma mudança totalmente diferente, porque você tem que contratar pessoas, você tem que treinar pessoas, tem que... Eu ainda trabalho na assistência, ainda tenho, então faço a parte assistencial, faço a parte financeira, faço a parte de gestão de mídia, então tudo fica sobre você. Eu com a minha sócia, igual vocês dois, mas aí é um outro cenário, são outros desafios, né? Exato. Eu acho que você sai totalmente da zona de conforto, porque você sai daquilo que você sabia fazer e você tem que aprender a fazer um monte de coisa. Sim. A gente tava bem nos nossos trabalhos, agora a gente virou podcaster, dá curso, estamos já em palestra, vamos viajar aí. Sim. Tudo novo, coisas que você nunca fez na vida e você tem que aprender. E é isso que eu falei, é tentativa e erro, né? Aí você vai lá, faz um negócio e fala, nossa, isso aqui não deu nenhum resultado, isso aqui não funciona, então qual a nova ideia? Aí você tem que sugerir ali uma nova ideia, uma nova forma de pensar sobre aquilo, e é tentativa e erro. Não existe uma fórmula. Ser empreendedora, você não pode ser estático. Não. Você tem que ser muito dinâmico. Sim. Tem que testar várias hipóteses. Postei determinado conteúdo de terça, 4 horas da tarde. Não, 4 da tarde não é um horário. Não é bom dia, talvez terça. Quarta, quinta, tal conteúdo não tá chegando no meu público-alvo. Troca. Então você tem que ficar toda hora mudando, e mesmo quando você acerta, talvez caia um pouquinho, você tenha que mudar, inovar de novo. E às vezes está tudo dando certo e às vezes quem muda é o ambiente. Acontece alguma coisa, os comportamentos das pessoas mudam, as pessoas mudam e você tem que de novo se adaptar. Sim. E se adaptar. A gente tava atendendo, né? A clínica tava indo bem, assim, chegou em junho, julho, aí deu uma queda assim, no faturamento. Aí a gente teve uma reunião, né? Eu e minha sócia, e aí, o que tá acontecendo, né? O que tá rolando?
tá rolando nada. Só que começa a entrar mês de férias e aí as pessoas têm filhos, viajam ainda, mesmo que não estejam mais estudando. As pessoas têm uma tendência de viajar em janeiro e julho, então a gente já sabe que são meses de baixa, assim, sabe? Então a gente é nisso, aprendendo. A gente não fez nada de errado, não aconteceu nada. É um momento ali que é baixa mesmo. E se preparar para. Bom, Sim, Agora que vocês sabem, Exato. ano que vem, você já falou, na próxima a gente já se prepara, porque sabe que vai acontecer, Sim. provavelmente vai acontecer de novo. Sim. porque assim, chega janeiro, fevereiro, você começa a pensar no que você vai fazer no ano, né? Aliás, a gente tá em outubro, vocês sabem, né? A gente tá acabando. Tá acabando o ano. Janeiro tá quase aí, é o mês do planejamento anual. Aí já sabe, ó, janeiro e julho, junho, a gente tem que dar um jeito aí de mudar alguma coisa, tentar trazer alguém aqui, sei lá. Já mesmo, ano só começa após o carnaval, né? É verdade. É igual esse ano, que a gente ainda tem Copa do Mundo ainda. Sim. Pra acontecer que não foi. Já era, galera. Vamos emendar tudo, agora só em março. Exato. Bem, acho que nós brasileiros nós adoramos Copa, né? Mas eu acredito que pro empreendedor e microempreendedor, dependendo do nicho que ele trabalha, um dono de bar acho que adora uma Copa do Mundo, Exato. né? Ah, sim. Agora, desculpa, eu, amor, te amo, mas eu não vou marcar uma fisioterapia No dia do jogo. Brasil. Essa fisioterapeuta tá vendo, tá, Léo? Então já desmarca, ele não vai aparecer. Entendeu? Então tem que se organizar. Exato. Eu acho que é legal que você falou e eu até queria te perguntar, tipo, antes você estava lá no hospital, você passava por algumas dificuldades, às vezes você não tinha controle nenhum. Sim. E hoje você já tem o controle, você tem o poder de decidir ali, tipo, agora como que tá sendo esse sentimento, esse desafio de agora você ter mais poder, assim, pra mudar as coisas. Acho que eu nunca senti tanta liberdade, né? Acho que essa é a palavra. Eu que organizo minha agenda, eu que organizo, né, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. Se algo está dando errado, sou eu que tenho que tomar uma atitude, não estou mais dependendo de ninguém. E se algo está dando certo, eu também tenho que comemorar, porque foi a parte daquela decisão ali. Então, eu e a minha sócia, a gente costuma falar muito isso, assim, de comemorar as pequenas vitórias. Então, a gente coloca metas muito pequenas, assim, sabe? Mas é no otimismo ali, de a gente vai atingir isso, a gente atingiu, olha que legal, isso deu certo. E a gente comemora. Eu acho que são passos pequenos, assim, não adianta colocar algo lá daqui 5 anos. Tá, daqui 5 anos isso daí é um longo prazo, mas a curto prazo tem que ter metas pequenas para ir conquistando esse ponto a ponto. Estão colocando o OKR e nem sabem, né? Nem sabem. As pessoas usam as coisas, tá vendo? A gente que lê o livro, as pessoas fazem e nem sabem. Mas é legal quando a gente vai dar uma consultoria, né? A primeira coisa que a gente faz é o diagnóstico. E às vezes a gente percebe muito isso. Que as pessoas estão fazendo as coisas certas e nem sabem o nome. E, tipo, não precisa saber o nome. Mas, tipo, isso que você falou pra gente é uma coisa que muitas empresas grandes têm uma dificuldade tremenda de fazer. Que é ter metas pequenas, atingíveis. Isso. Elas começam a colocar objetivos, assim, de muito longo prazo e consequentemente, isso acaba descendo na cadeia e os projetos ficam gigantescos. E você não vê fim naquilo e vai ficando todo mundo frustrado. O cliente não tem... Você não entrega nada pro cliente, então o cliente fica lá 1 ano esperando. Você tá trabalhando e não tá vendo a coisa acontecer. É horrível. Uma das primeiras coisas que a gente faz, né, acho que é falar, ó, não dá pra ter isso melhor. E vocês já estão fazendo. É incrível. Acho que o Léo te deu essa dica antes, né? Acho que... Não, dá umas dicas lá, mas eu não coloco nada em prática, ele fica muito bravo. Eu tenho um problema na minha lombar, né? E quando eu comecei a ser atendido lá na clínica da Dani, pela sócia da Dani, a gente sem querer também fez isso. Ela sem querer fez isso, né? Então assim, ó, você tem dor, você joga a bola com dor, né? Eu jogo. Então primeiro vamos tratar essa dor. Arrumamos. Agora eu jogo bola, não tenho dor. Próximo foi melhorar a minha mecânica para que eu consiga parar de ter a bendita dor. Então, são vários ganhos, né? Ganha a primeira vez, quando tem dor, ganha a segunda, para já jogar bola sem dor. E agora, então são resultados chaves, né? Que
Faz o cliente, o paciente voltar, né? Porque ele tá vendo realmente Resultado. que tá resultado, exato. Entendeu? Então, a Dani pode falar mais sobre isso. Mas isso é fisioterapia. Parabéns! Você tá fazendo fisioterapia. Isso pra gente é automático. A gente aprende isso na faculdade. Então, Nossa, que bom. que bom. Então, Entendeu? se existe um processo, um nome, etc. Eu acho que nem quem ensinou a gente isso Sabe? sabe. Tenho certeza que ela não Mas sabe. mas é que muito que a gente estuda é justamente as pessoas observando, pessoas fazendo isso. Tipo, sei lá, muitas das coisas que a gente estuda veio lá da parte de manufatura, de produção mesmo, né? Da parte lá do Toyota, que foi feito lá no Japão. Muitas das coisas que a gente estuda é baseada no que o cara fez. Você acha que o cara tinha nome bonito? Nome Sim. Não, era só um japonês lá falando assim, como é que eu faço isso aqui melhorar? Como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Como é que eu faço o meu carro ser o top, mais vendido, o melhor? E ele foi testando coisas, e aí as pessoas foram estudando isso mais tarde, foram dando nome. Mas eu falo, o nome é o menos importante, cara. O comportamento é que importa, é o pensamento da pessoa, é o comportamento, o jeito que ela faz, o jeito que ela pensa. É isso que a gente tem que treinar nas pessoas, é isso que as pessoas precisam ter em mente. Tipo, que a gente fala, o nosso diferencial é esse, porque você vai numa consultoria, a gente já trabalhou com várias consultorias, então a gente sabe como é. Eles vendem uma solução assim, tipo, você vai aprender isso aqui, dá um nome bonito lá, o Scrum, não sei o quê. Aí eles te ensinam como fazer, aí você faz e fala, não sei o que eu tô fazendo, não tô vendo resultado nenhum, só pra dizer que eu tô fazendo um negócio bonito. Aí você não tem engajamento, ninguém entende, o pessoal não faz certo. É um fracasso. E aí tá, não é que eles fazem certo por falta de vontade, porque eles nem sabem o porquê. Não sabe o porquê. Tipo, qual o problema que eu tô resolvendo? Começa por aí já, né? Saber o problema que você tem, acho que é o primeiro. Qual é o problema? Às vezes a galera se apega tanto ao sintoma e esquece de ver a causa, né? Exato. Ou às vezes tá bom, tipo, mas o jeito que você, igual você falou, tipo, vamos supor, se eu fosse falar, acho que preciso de ajuda, aí você ia falar isso pra gente, a gente ia falar, não, continua fazendo isso, é muito legal. Sério? Nossa, não, é isso mesmo, tipo, é isso mesmo que você tem que fazer. Então, às vezes, a pessoa mesmo não sabe, e aí chega uma pessoa que diz que sabe de tudo, vende pra você mudar seu método de trabalho, aí de repente você vai acreditar, vai mudar, só que você vai piorar. Sim. Porque antes você estava fazendo certo e agora você vai usar um framework, uma metodologia que você nem conhece direito, você vai mudar completamente o jeito que você está fazendo as coisas e vai piorar tudo. Acontece muito. Não tem uma receita só. Não, cada empresa é empresa, cada área é uma área, cada cenário é um cenário. Se é em São Paulo, se é no Rio de Janeiro, muda. Até pelas pessoas, eu imagino, né? Assim, pelo grupo de profissionais. Perfil. Isso, Você tem uma equipe mais qual madura. é o líder, como que é a equipe em si. Hoje a gente tá batendo papo ali sobre, falando a gente acredita que o framework é só ferramenta para você ganhar com ágil, entendeu? Tem vários frameworks, você tá falando do FAST, né? Que com um time maduro, nossa, o FAST funciona super bem. Pra quem não sabe, o FAST é você poder, para cada tarefa, você monta o time na hora, assim, 5 pessoas aqui para resolver essa funcionalidade, depois que resolveu, acabou o sprint, parou. Então depende muito da maturidade do time. É o tipo de coisa que você ainda não pode fazer com um time recém-formado, né? Porque precisa de um coach, precisa de uma assistência maior. Exato. Mas é muito legal você falar disso. Eu participei do workshop esses dias e eu tentei aplicar essas melhores práticas, né, de melhoria contínua, dividir em pequenas coisas, e eu realmente não dei nome para as coisas, tipo, óbvio, na minha cabeça tem nome, porque a gente estuda um monte de literatura, um monte de coisa, mas eu não falei para ninguém, só falei assim, vamos fazer, o que você acha? Esse problema que você tá falando, e se a gente separasse ele em probleminhas menores, tipo, todo dia a gente fazer uma reunião de 5 minutos pra gente alinhar, se a gente conseguir resolver esse problema. Nossa, é verdade, seria melhor. E aí as pessoas fizeram, mas se eu chegasse falando assim, vamos aplicar o Scrum, vamos fazer uma daily, vamos fazer uma planning, as pessoas vão falar, não, isso aí não funciona. Não, eu não falei nome, nada, eu só falei que se pra resolver esse problema a gente tivesse isso. Nossa, verdade. E no final as pessoas usaram sem saber.
E deu certo. Deu certo. Deu certo. Porque eu não fui lá falando, vamos usar. Eu não quis falar palavras bonitas pra convencer todo mundo. Não, eu só dei uma sugestão. O que vocês acham de fazer isso? A gente pode tentar, vamos ver. E aí as pessoas nem sabiam que elas estavam usando aqui. Igual o Karate Kid, né? O Sr. Miyagi lá ensinando, ó, Isso. limpa assim, limpa tal. E aí no final ele... Exato. É isso aí. Esse acho que é o bom jeito de aprender. E a vida do empreendedor é essa, né? Desafio todo dia. É aprender uma profissão nova. Você não sabe que você vai ter que aprender todo dia, né? Sim. Como, Resumindo, é isso. como que é você e a sua sócia, né, no esquema de vocês terem conversas, reuniões para organizar mês ou trimestre? Como é que isso é feito? A gente fazia reuniões quando a gente achava que tinha alguma coisa para discutir. A gente se fala o tempo todo o dia inteiro, né? Acho que não tem como não ser desse jeito. Mas a gente fazia reuniões pontuais quando tinha assuntos que precisavam ser tratados, assim, conversados, etc. Aí a gente viu que não estava funcionando isso muito bem. Né? Já faz alguns meses que a gente resolveu deixar um dia e um horário, agenda fechada só para reunião presencial. Então, toda sexta-feira, 3 da tarde, é dia de reunião. Então, a gente se reúne, meio sagrado, assim. Então, é o dia que a gente coloca uma meta. Assim, tal sexta a gente vai discutir tal coisa, tal sexta a gente vai discutir tal coisa, tal sexta a gente vai discutir tal coisa. Então vocês têm uma minuta não, né? A gente com uma agenda já, com os assuntos. A gente vai fazendo aos poucos, assim, sei lá, cada 2 semanas. O assunto é dessa sexta e 10. Aí quando chega nessa, que é o último assunto, aí quais as próximas sextas a gente vai falar sobre o quê? A gente deixa lá definido. E daí vocês também falam de coisas eles também falam de assuntos daquela semana, do dia de vocês também. Só se for necessário. Coisas. Porque a gente tá, como a gente conversa assim, o tempo todo sobre as coisas que vão acontecendo, as informações que têm que ser passadas, aí a gente tenta focar naquilo ali que foi definido para aquela reunião, entendeu? Porque senão fica muita coisa e a gente não dá conta. E aí, de novo, ó, ela falou sobre o foco, que é muito importante. E outra coisa que você falou de definir sempre no local, no mesmo horário, no mesmo dia. O criador do Scrum, o Jeff, ele fala muito disso, porque isso reduz a complexidade. Tipo, você já sabe que aquele dia, aquele horário, naquele dia você vai... Tipo, você não precisa nem pensar, você sabe que você vai estar ali, que é o que a gente usa para fazer as dailies, né? Que eles falam que as dailies, dentro do framework Scrum, a reunião que você faz diariamente para planejar o seu dia, tem que acontecer no mesmo horário, no mesmo lugar, e tem que ser uma reunião rápida, para manter o foco, enfim, etc. E aí, você tá usando tudo isso, os caras lá estudaram a vida inteira. Olha só, então, eu fico abismada com isso, porque, tipo, a gente vê que tem profissões que realmente, cara, tipo... Mano, fizeram certo o currículo desses caras, formaram direito esses caras, nossa, eu fico tão orgulhosa que, tipo, meu... tem alguma coisa certa essa faculdade fez, sabe? Porque, meu, tem cada profissional que sai aí, principalmente de TI, que, meu Deus, assim... Mas a gente não aprende nada disso na faculdade, não. É na vida, né? Não, é sério, eu acho que isso é uma coisa muito séria, assim, a faculdade de saúde, de forma geral, mesmo, acho que medicina, assim, acho que eu posso afirmar isso já. A gente não aprende nada sobre empreender, sobre nada. Caraca. Assim, a gente teve, acho que, sei lá, 1 mês, 2 semanas, sobre uma matéria lá, na minha faculdade, quando eu cursei, sobre administração hospitalar. Que a gente não teve absolutamente nada de administração hospitalar, a gente teve sobre o SUS, aprendeu um monte de coisa sobre SUS, assim, um monte de coisa, enfim, nada sobre a administração em si, foi isso que a gente teve, e só. Então, a gente não, dentro da faculdade, até se formar, assim, a gente não tem absolutamente nada sobre empreender, sobre ter uma clínica, sobre lideranças, nada. Você sai dali para ser assistencial. E isso eu tenho certeza que acontece dentro da enfermagem, provavelmente dentro da psicologia, que é mais para humanas, mas deve acontecer também. Enfim, acho que qualquer área que representa a saúde hoje sai da faculdade dessa forma. Tanto que é muito difícil você ver alguém sair, se formar ali, né, recém-formado, e meter as caras e abrir alguma coisa. É muito difícil, assim, porque você não sai com essa intenção, assim. Né? E eu conheço muitos colegas, assim, que estão na área assistencial, assim,
E eu já tenho quase 10 anos de formada, então falam assim, né? Ah, não sei, eu tenho medo, né? Eu acho que sempre vai dar medo. Eu acho que nunca você vai empreender Nunca sem vi medo. Não tem como. O medo faz parte. E que bom que ele existe, porque é o que te dá uma segurada às vezes. Fala, não, acho que estou sonhando muito alto. Vou pôr o pé no chão. E tudo bem, né? Mas eu acho que a área, eu não sei assim, como foi pra vocês aí na engenharia, TI e tal. Acho que eu não Mas lembro, hein? Eu acho que Mas você faltou quando a nessa gente aula, hein? sai ali, não tem nada de Eu acho que da faculdade talvez é porque a universidade pública que também é outro. Eu fiz faculdade pública também. Então, é outro nicho, porque eles são focados mais em pesquisa, né? Os professores são pesquisadores. Tipo, eu não tive nenhum professor que trabalhava na indústria ou na empresa privada. Eu até tive uma professora que tinha clínica e tudo mais, ou que trouxe pessoas, né, para dar uma aula, mas não para falar sobre empreendedorismo, sabe? Mas que essa pessoa tinha uma clínica. E aí falou sobre, sei lá, uma aula de hidro, por exemplo. E dava aula de hidro. A gente fazia a disciplina prática de hidro na clínica dessa pessoa, sabe? Mas a gente não tinha nada sobre o que é manter uma clínica, né? Qual que é o gasto para manter uma clínica? Como que funciona, né? Como que você tem uma ideia de fazer uma clínica? Coisa pequena, mas para um aluno, né, faria muita diferença. A gente não tem. Porque já plantaria uma sementinha na cabeça. Por mais que, ó, todo mundo sabe que, todo mundo que fez faculdade sabe que, gente, a gente aprende, na verdade, depois da hora que a gente vai trabalhar, né? Sim. A faculdade é só dar uma ideia ali. Mas só de você ter uma disciplina, alguma coisa, uma trilha de formação para empreender, você já começa a pensar nisso, né? Talvez você tivesse até uma outra cabeça, uma ideia diferente, né? Eu tive esse contato com pessoas que, né, têm clínicas e tudo mais, mas não existiu nada na faculdade para explicar ou falar qualquer coisa sobre isso. Você vê, né, no primeiro episódio do podcast a gente falou bastante de educação básica, né? E agora a gente tá vendo que a educação superior também tem vários pequenos gaps, assim, né? Porque eu acho que a gente tem que formar mentes empreendedoras, né? Porque o empreendedorismo não só para você sair e abrir uma empresa, mas no empreendedorismo, você com esse pensamento, você tem a coragem de inovar no seu ambiente de trabalho. Exato. Porque você tem essa mente empreendedora. Assim você incentiva mais inovação, certo? Às vezes a gente está aqui conversando, tem uma pessoa aí na faculdade com uma puta ideia bacana, só que ele, como você disse, tem medo, não sabe, é nebuloso, tá escuro, não sabe como abrir, tem questão de contabilidade. Pô, quem abre empresa sabe. Quando você abre empresa, era pra ser simples, mas não é tão aqui simples. no Brasil nada é simples, né, gente? A gente sabe que quem dá... Você já abre tendo que pagar, né? Você nem ganhou ainda, você já deu. Pagar é a única certeza que a gente tem. Ganhar dinheiro aí é outra história, mas pagar com certeza todo mês ali os impostos chegam para pagar. Exato, então acho que eu concordo com isso. Na instituição tivesse, a inovação ou até mesmo como administrar uma clínica, daí dava o alicerce legal, o alicerce financeiro, o alicerce de marketing, entendeu? As questões que, como vocês são a área de saúde, físio lá, tem a parte do que vocês têm que saciar uma questão do crefito, né? Então tem uma série de coisas que tem que ser resolvido. Exato. Aí a gente vê muito o pessoal se aproveitando desse gap nos cursos de pós-graduação. A gente, tem curso de pós-graduação aí que inventa cada um assim, que você fala, meu Deus, como... Não, pera, deixa eu entender esse curso direito aqui. E acho que o pessoal tá fazendo bem, assim, tá se aproveitando de uma necessidade que os estudantes saem da faculdade, assim, com uma formação bem básica, assim, na técnica mesmo, no assunto específico, não querendo inovar ou não pensando. Acho que, enfim, como a gente já conversou aqui nesse podcast, tem um problema de educação no Brasil, assim, de ancestral, que a gente vem carregando, o jeito que a gente é educado não incentiva a gente a inovar, a empreender, nem nada disso, né? Ensina a gente a decorar coisas para fazer a prova, basicamente isso, né? Exato. O fisioterapia tem que fazer aquela prova, igual, tipo, direito, essas coisas? Não. Você se formou, você nem o crefito, acabou. Ah, que bom. Porque eu acho que, tipo, eu falo que bom porque eu acho que ter essas provas estraga completamente o curso.
Você acha? Sabe por quê? Porque você, pelo menos eu era movida a estudar pra prova. As matérias que eu estudava pra passar na prova, eu não aprendia nada, porque eu só tava preocupada com a prova no final. Tipo, eu tava preocupada em decorar pra fazer a prova, não em aprender de verdade. Não sei, porque é muito fácil eu falar, né? Porque eu fiz uma faculdade pública, eu sei que eu fui privilegiada em relação a muita gente, né? Uhum. E quando você faz qualquer área da saúde, eu acredito, dentro de uma faculdade pública, você tem muito que raciocinar, assim, sabe? Uhum. Você sai, sei lá, eu saí com uma formação de que eu consigo atender um paciente que eu não atendo há muitos anos, mesmo não tendo nenhuma pós, só com o que eu tive lá na faculdade eu dou conta de atender, sabe? Isso é muito bom. Você está de no HC, né? Vários... Eu acredito que nem todo mundo sai assim, sabe? Acho que depende. E aí eu acho que uma coisa, isso você falou, de estudava pra prova, tudo. Eu fiz um estágio ali intenso e eu não pude entrar, assim. Sei lá, a primeira vez que eu fui atender um paciente, não pude entrar, com uma colinha, né? A cara e a coragem, aí atende. Eu acho que nesse ponto da assistência, eu acho que minha formação, pelo menos eu acredito que continua assim, é muito rigorosa. Nossa, mas tem que ser, né, meu? A gente tá falando de áreas humanas, né? Você cuida de pessoas, mas não é a realidade, assim. De todas as faculdades de fisioterapia do universo, né? Porque a gente foi contratar pessoas no final do ano passado e a gente entrevistou alguns fisioterapeutas, a maioria era recém-formado. E foi triste, assim. Porque era isso, era uma coisa tão de decorar pra prova que parecia que tudo tinha que estar ali no papel, na mão, porque senão não conseguia raciocinar, e mesmo com o papel, com a mão, talvez não tivesse um raciocínio tão clínico, sabe? E foi meio angustiante, assim. E aí é isso, porque talvez fique tão preso aquilo de estudar pra prova, de decorar nomes, de decorar isso, decorar aquilo, que são coisas que depois você nem usa tanto. É muito mais sua cabeça ali do que outra coisa. Aí você me corrige se estiver errado, tá, Dani? Mas parece que não é decoreba, né? Você tem que... É raciocínio mesmo. É raciocínio. Então, você tem uma dor aqui, ó, na minha perninha. Então, tem o CIS. Então, se ele mexe a perna pra cima, a dor continua. Se puxa para a dor continua. Se exerce tal função, a dor continua. Então, é um estudo para saber de onde vem, né? Por mais que tenha, não sei, tem um médico por trás, tudo, projeto e tal. Mas eu acho que vocês têm que raciocinar para entender com clareza de onde vem a dor. Por que da dor e tratar com assertividade. Sim. Chama diagnóstico. Né? Diagnóstico, não seria isso? Diagnóstico, assim, querendo ou não? Porque você falando é muito parecido com o que a gente faz nas empresas, né? A gente não sai falando assim, o cara fala, tô com dor na perna. Aí você vai lhe dar um remédio, toma um Dorflex aí. Poderia fazer isso. Muita gente faz, mas a gente não faz isso. A gente fala, tá, vamos lá, vamos entender essa dor na perna. O que tá pesando aí? O que você tá fazendo? Exato. Vamos entender direito. Tá vendo? Se eu te der o Dorflex não vai adiantar. Vamos fazer uma fisioterapia? Que se você fizer uma fisioterapia, acho que você vai ter a longo prazo, vai ser melhor pra você. Não vou te oferecer um Dorflex só. Sim. Então, é muito... Eu acho que esse cuidado humano que você fala, de que você teve na sua formação, eu acho que é exatamente o que a gente tenta fazer com a parte de educação corporativa. A gente tenta humanizar isso, né? De não fornecer soluções prontas e só dar um remédio que vai durar ali, vai, sei lá, curar a dor por 3 meses, aí depois, se você não muda o que tá causando, vai continuar. A gente quer realmente, ter uma parceria com a empresa pra gente realmente entender o que tá acontecendo, acompanhar e tratar a causa, pra a empresa nunca mais sofrer daquele problema. Sim. Então, eu acho que um dos diferenciais é esse, né? Acho que a gente meio que, agora entendendo melhor você falando, acho que meio que a gente humanizou essa parte, né? Sim. É igual quando lá da dor lombar dele. Ela, né? A fisioterapeuta dele tratou a dor, melhorou a dor, fez ele voltar a jogar futebol sem dor. Ela tratou até aquele ponto. Mas se ele não mudar a mecânica dele, o que gera a dor dele, ele não vai pra frente. Ele vai jogar um tempo, vai parar a fisioterapia e daqui a um tempo ele vai voltar com a dor. Então, se é uma avaliação que ela conseguiu deduzir o que ele tá fazendo de errado, que aí ela vai corrigir aquilo que ele tá fazendo de errado,
para melhorar. Aí não deixa de ser um pouco o que vocês estão dizendo. Exato. Melhoria exato. contínua. Melhoria contínua, de tipo, e tratar realmente a causa, não trabalhar Dá uma... no sintoma ali. Sim. Tipo, Porque a dor tá. é só o sintoma dele. Exato. Tá gerando a dor é uma causa. Não Exato. Tipo, por exemplo, uma empresa, o sintoma é que o projeto sempre atrasa. Esse é o sintoma. Sim. Mas o que está causando o projeto sempre atrasar? Talvez seja um problema de falta de comunicação, seja um problema de gestão, seja um problema... Pode ser muitas coisas que podem estar causando. Não adianta você falar, não, vamos então aumentar a duração do projeto para não atrasar. Pronto, você vai tratar o sintoma. Sim. O projeto talvez não atrase porque você colocou 2 anos lá. Mas você só escondeu a causa. E aí pode aumentar depois. E no novo projeto vai ter menos problema. Exato. Bom, acho que foi muito legal, Dani. Obrigada. Acho que a proposta é sempre aprender, como eu falei. E a gente aprendeu bastante com você. Obrigada mesmo pela conversa, foi muito legal. E é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. De novo, se inscreve no nosso canal, por favor. Essa semana vai rolar alguma coisa no LinkedIn. Depois eu aviso vocês. E é isso. Obrigada, Dani. Obrigada mesmo. Obrigado, mozão. Tchau, gente. Tchau.